A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E através desse vídeo nós estaremos encerrando aqui o nosso comentário acerca do capítulo 6 de Apocalipse. Hoje nós vamos tratar aqui rapidamente a questão da abertura do sexto selo. Haja vista que nós já temos um vídeo que é um pouco detalhado acerca da abertura do sexto selo, que é o tema, aí você pode procurar no nosso canal aí, que é o tema que a gente fala sobre o não queira ficar para a tribulação. Quando você procura esse vídeo aí, você vai encontrar ele e você vai ter também um comentário acerca do capítulo 6 de Apocalipse. Mas como nós estamos falando da abertura do sexto selo, nós já falamos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, e nessa abertura do sexto selo é exatamente o momento que se encerra o capítulo de número 6 do livro de Apocalipse. Então, na abertura do sexto selo, é bom a gente lembrar que esse evento aqui, ele vai ocorrer, esse acontecimento aqui se dará conta exatamente no período da grande tribulação. Nesse exato momento em que esses eventos começarão a ocorrer, é o evento, sim, em que a igreja do arrebatamento ela não estará mais aqui na terra. Então é muito provável que eu não esteja aqui na terra e você também não esteja aqui na terra. Essa é a nossa torcida, essa é a nossa fé, esse é o nosso desejo, que a igreja que acredita e que busca isso intensamente todos os dias não estará aqui para vivenciar esse período. Então nós vamos nos basear aqui hoje em Apocalipse capítulo de número 6, Apocalipse capítulo 6, lembrando que no decorrer da abertura desse sexto selo, e principalmente de todos os selos do capítulo 6, iniciando no capítulo 6, é o evento em que João ele já foi arrebatado lá para cima. E precisamos lembrar que o capítulo 2 indica que ouve-se uma voz, a voz dizendo, João, sobe para cá. Esse subir para cá é uma linguagem tratando-se do arrebatamento da igreja. João representa também uma igreja que vai subir aos céus e que vai simplesmente assistir todos esses eventos que ocorrerão aqui na terra. Essa é apenas uma linguagem figurativa que eu estou usando para determinar que esse período aqui das aberturas dos selos, a igreja do arrebatamento não passará por ela. Então, vamos analisar aqui Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que diz assim, havendo aberto o sexto selo, olheis e eis que houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14, o céu recolheu-se como um rolo ou um pergaminho, e todos os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Os reis das terras e os grandes e os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegada a grande ira dele. Quem poderá subsistir? Ou seja, esse é o momento em que aqueles que não acreditaram nessa vinda gloriosa do Senhor, nessa salvação eterna de Jesus, eles vão viver esse momento aqui de muita angústia, de muito pavor e de muito medo. Aqui fica muito mais do que provado de que existirá uma grande parte da humanidade que ficará para a tribulação e muitos que ficará nessa tribulação, muitos também sofrerá o castigo eterno. São aqueles que não deram crédito ao verdadeiro evangelho e que não deram crédito à palavra da salvação. Aqui, esses eventos começarão a ocorrer. A natureza começará, e nós já presenciamos isso no nosso tempo de hoje, não é? A mudança que a natureza vem sofrendo, a gente já está percebendo claramente. Por exemplo, nós estamos em um período
que é considerado a primavera. Nós estamos na primavera, mas a sensação de que essa não é uma primavera, e de que nós estamos em um verão, e um verão bastante escaldante, diga-se de passagem. Não sei se você está tendo essa sensação. Então, no nosso tempo, nós já estamos percebendo uma grande mudança na natureza. Então, a natureza, ela vai reagir à desobediência do homem. E nós sabemos que a natureza é criação de Deus. Foi Deus quem criou a natureza. E aqui a natureza, ela vai sofrer esses abalos também com a vinda do Senhor. E também não somente com a vinda do Senhor, mas também como o anúncio da sua vinda. Nós podemos observar aqui uma mudança, uma transformação, não somente na questão do sol, não somente na questão da lua, não somente na questão das estrelas, mas em toda a natureza de modo geral. Olha a expressão de João, segundo a visão que ele tem aqui, dessa mudança que haverá na questão da natureza. Olha só, havendo aberto o sexto selo, olheis e eis que um grande tremor na terra. Haverá um grande tremor na terra. Esse tremor não se refere a um tremor que nós estamos vendo hoje. É um tremor em uma cidade, é um tremor em um país, é um tremor em 2 países, em 3 cidades. Não. Esse é um tremor que ocorrerá em toda a terra, e claramente precisamos entender que esse tremor é para anunciar o dia da grande ira do Senhor, o dia do Senhor. Não fique pensando que Deus é só amor e misericórdia, como muitas pessoas apregam por aí, não. Ele vai estabelecer o seu juízo, ele vai estabelecer a sua justiça, sim, e nós precisamos estar cientes disso. Uma outra coisa que é interessante a gente entender: terra, ele se refere ao sol que se tornou escuro, negro, a expressão aqui é negro, como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. E se você fazer aqui um paradoxo, não é? Com esse texto e com Mateus capítulo 24, que é o texto profético, que é o capítulo escatológico de Cristo, ensinando aos discípulos sobre o dia da sua vinda, então você vai entender perfeitamente que a linguagem aqui, ela só mudou alguns detalhes, mas é o mesmo assunto, é o mesmo contexto e é a mesma história. Uma outra coisa interessante: mexe-se na terra, mexe-se na lua, mexe-se no sol, as estrelas do céu cairão. Então as estrelas aqui não é necessariamente estrelas, mas pode ser também referindo-se a uma linguagem, referindo-se a um meteoro, a um outro planeta se movendo de um lugar para o outro. E isso está muito próximo de acontecer. Nós precisamos entender que todos esses eventos vão anunciar, cooperam, contribuem, corroboram para o anúncio do grande e terrível dia do Senhor, o grande dia da ira do Cordeiro, que é dito aqui pelo próprio apóstolo São João. Lá na frente a gente vai ver isso. Então as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira se lança de seus figos verdes, abalada por um forte vento. O sol ficou recolhido. Por quê? Com a ausência da lua, com a ausência da estrela e com a ausência do sol, o céu vai recolher. Ou seja, e é por isso que a gente vai ver a referência de um novo céu e de uma nova terra, porque toda a estrutura desse céu atual será abalada por causa do grande e terrível dia do Senhor. Essa é a referência da abertura do sexto selo. Uma outra coisa interessante que nós precisamos entender é que os reis da terra, essa aqui agora é uma referência àqueles que nunca se importaram com a palavra do Evangelho. Essa aqui é uma referência àqueles que nunca deram atenção à mensagem da salvação. Então ele vai dizer, olha, então os grandes reis da terra, os poderosos da terra, eles vão se esconder por causa desses abalos e desses eventos. Então eles não vão poder ir na casa de praia deles, por exemplo. Eles não vão poder ir nas suas grandes construções, porque certamente nesse tempo já vão ser todos destruídos e todos abalados. Então, para que os reis e para onde que os poderosos vão recorrer à sua proteção? Eles vão para os montes, eles vão para as cavernas, eles vão para as rochas e eles vão para os lugares
que a própria natureza criou, que o próprio Deus construiu, que o homem não tem poder para construir, que o rico não tem poder para construir, que o poderoso não tem poder para construir, que os arrogantes não têm poder para construir, é para lá que eles vão querer se escapar. Olha só o que diz o versículo 15: os reis da terra, os grandes, os poderosos, os tribunos, todos os servos livres, todos, de modo geral, vão se esconder nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. Então eles vão recorrer para a própria natureza. Eles vão buscar esconderijo na própria natureza, porque esses dias, esse tempo, será um tempo de muita angústia, de muito abalo e um tempo de muito lamento e de muito choro. Esse é o período em que a igreja do arrebatamento não estará aqui na terra nesse momento. E a abertura do sexto selo, ela traz essa revelação poderosa para nós, de que nós devemos, a cada dia, buscar a humildade em Cristo Jesus e entender que tudo que construímos e tudo que temos, tudo que construímos com os nossos esforços e com as nossas mãos, não tem poder para nos livrar e nos salvar desse grande e terrível dia do Senhor. Somente o reconhecimento da salvação por meio do seu Filho amado Jesus. E para finalizar aqui o nosso vídeo, eles dizem no verso 16, dizendo aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado. Eles não pedem por arrependimento. Pode perceber que eles não pedem por mudança e não pedem por transformação. Eles pedem para que caia sobre ele, né? As rochas, os montes, que tudo que esteja ali em volta da natureza os matem, melhor dizendo, os destruam, mas que eles querem se esconder da face do Todo-Poderoso que se encontra irado nesse tempo. Observe que mesmo vivendo esse tempo de sofrimento, esse tempo de dor, eles não vão se arrepender. Eles não vão demonstrar um verdadeiro arrependimento para buscar uma salvação nesse período. Observe como tem pessoas, isso aqui está mais do que provado, que como tem pessoas que nunca vai se arrepender, que jamais vai se converter ao Evangelho de Cristo, mesmo nesse período de grande dor e de grande sofrimento. E é isso que nós precisamos entender. Por isso a gente olha para Mateus capítulo 7 e Jesus vai dizer no versículo 6, não é? Não dê aos cães as coisas sagradas e nem lance aos porcos as vossas pérolas. Por quê? São pessoas que nunca, jamais, em tempo algum, vão reconhecer a mensagem do Evangelho. Mesmo no período dessa grande ira do Senhor que irá se manifestar na face da terra. Porque é chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Ninguém. Então esse texto aqui é a referência da abertura do sexto selo e no próximo vídeo nós vamos tratar Apocalipse capítulo de número 7. Quero fazer um pedido especial para você, compartilhe o nosso vídeo. Se você está nos assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações e sempre verificar se a sua inscrição está ativada, tá bom? Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo seu carinho, obrigado por ser aí um participante do nosso canal. Deus abençoe a sua vida e não esqueça que o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.